As portas de vidro do Grand Lux Hotel se abriram com um zumbido suave, deixando entrar o pulso vibrante da cidade logo adiante. O Rio de Janeiro estava vivo, com cor, ritmo e o tipo de energia que só poderia pertencer a uma cidade antiga e infinitamente nova. Táxis barulhentos, turistas agitados e faixas para o Festival Internacional do Livro balançavam sobre as ruas como pipas na brisa. Entre o fluxo constante de viajantes, um homem se movia com um comando silencioso. Ele usava um terno de linho marinho sob medida, e sua pele de um marrom rico e profundo brilhava sob as luzes douradas do saguão. Ele andava com a compostura de alguém que passou a vida inteira se carregando por salas que nem sempre o queriam lá. Seu nome era Elijah Cole. Elijah não precisava olhar ao redor para saber que todos os olhos estavam voltados para ele. Ele estava acostumado, não apenas por quem ele era, mas por tudo o que representava. Autor de best-sellers, palestrante global e ativista que subiu em pódios de Joanesburgo a Nova York, ele escreveu palavras que abalaram sistemas e amoleceram corações. Ainda assim, em momentos como esse, ele carregava mais do que uma mala. Ele carregava história. A recepcionista o cumprimentou com um sorriso, reconhecendo o nome na reserva. Sr. Cole, bem-vindo ao Grand Lux, disse ela, pegando o tablet de check-in. É uma honra tê-lo conosco para o festival. Elijah assentiu calorosamente, com sua voz suave. Obrigado. É bom estar de volta ao Rio. Mas, antes que ela pudesse lhe entregar a chave do quarto, uma voz ríspida, nasal e cheia de desdém o interrompeu. Você deve estar brincando comigo, disse ele. Elijah não se virou. Ele não precisava. O ar atrás dele havia mudado de repente, ficando pesado e rarefeito. Dois homens, com cerca de 40 anos, rostos vermelhos e vestindo camisas polo, se aproximaram. Eles não estavam tentando se fazerem ouvir. Estamos mesmo deixando alguém entrar aqui agora, o mais alto murmurou, alto o suficiente para que metade do saguão o ouvisse. Quero dizer, vamos lá, este é um hotel 5 estrelas. Elijah não afrouxou o aperto na alça da mala. Sua postura não vacilou. Mas algo dentro dele, a parte que já tinha ouvido tudo antes, se agitou, se preparando silenciosamente. A recepcionista congelou. Seu sorriso vacilou enquanto os dois homens se aproximavam. Elijah não se moveu. Ele deixou a tensão aumentar ao seu redor, como fumaça subindo diante de uma chama, mas não a alimentou. Ele havia aprendido há muito tempo o poder do silêncio, como ele forçava o mundo a se revelar. O homem mais baixo, careca e queimado de sol, zombou alto. Aposto que ele nem é hóspede de verdade. Provavelmente veio da rua. A recepcionista abriu a boca para responder, mas Elijah gentilmente lhe fez um gesto. Está tudo bem, disse ele, com voz calma e baixa. Deixe-os falar. Seu tom não denotava desdém. Era deliberado e comedido. Ele disse a todos na sala que não estava abalado. Você sabe o que está acontecendo neste país? O homem alto continuou, quase cuspindo as palavras. Os padrões estão caindo. Não consigo nem me sentir seguro neste lugar. Sem ofensa, amigo, mas este não é o tipo de hotel para pessoas como você. Elijah finalmente se virou para encará-los. Sua expressão era elegível, serena, até. Ele os estudou como um poeta estuda conflitos, sem medo, mas com a intenção silenciosa de entender como a feiura se parece de perto. Acredito que a equipe do hotel pode confirmar minha reserva, disse Elijah calmamente, voltando-se para a recepcionista. Vamos prosseguir. Mas os homens não deixaram para lá. Sério? Perguntou o careca. Você vai deixar esse cara ficar aqui? Olhe para ele. Vamos lá, ele está claramente mentindo. Eles se aproximaram, invadindo um espaço para o qual não tinham sido convidados. Vou chamar a polícia, anunciou o alto. Vamos ver o que eles dizem quando chegarem. Vamos descobrir se você é realmente quem diz ser. Houve murmúrios de hóspedes do outro lado do saguão. Um homem gravava com o telefone. Uma mulher balançava a cabeça em desgosto. Um membro da equipe se movia silenciosamente em direção à segurança. E, ainda assim, Elijah permaneceu imóvel, sólido como uma rocha, calmo como a maré. Ligue para eles, ele disse suavemente. O homem mais alto puxou o telefone com um floreio dramático, como se esperasse aplausos. Ele tocou a tela com dedos trêmulos e falou alto com o operador de emergência. Sim, preciso que os policiais sejam enviados imediatamente ao Grand Lux Hotel, disse ele, andando de um lado para o outro na frente da recepção. Há um homem suspeito aqui, alegando ser hóspede. Ele está assediando a equipe e se recusa a sair. Elijah não hesitou. Manteve o olhar firme na mulher atrás do balcão, cujos olhos se alternavam entre ele e os dois homens. Ela parecia mortificada, com as mãos nervosamente agarrando a borda da mesa. Não estou recusando nada, disse Elijah, mantendo a calma, mas deixando claro seu ponto de vista. Pedi apenas para fazer o check-in no quarto que reservei e paguei semanas atrás.
O homem mais baixo inclinou-se. Guarde isso. Você provavelmente está usando o nome de outra pessoa. Ou está usando um cartão de crédito falso. Acha que pode se misturar com o resto de nós? Elijah olhou para ele, não com raiva, mas com algo muito mais perturbador. Empatia. Um tipo que fazia um homem enxergar sua própria feiura refletida nele. Você não sabe quem eu sou, disse Elijah gentilmente. E tudo bem. Mas você saberá. A segurança apareceu perto da entrada. 2 guardas uniformizados do hotel examinavam a tensão no saguão. Um deles falou baixinho no walkie-talkie. A recepcionista, aliviada, gesticulou para eles. Esses 2 hóspedes estão atrapalhando o processo de check-in, disse ela, finalmente encontrando força em sua voz. O Sr. Cole tem uma reserva confirmada. Eles não têm. Ainda assim, os homens zombaram. Vamos ver o que a polícia diz. Aposto que eles vão perceber o que está acontecendo. Elijah não disse nada. Ele se afastou um pouco, dando à multidão crescente uma visão mais nítida, deixando-os ver aquele momento, um teatro familiar e brutal de acusação e dignidade. Ele já havia estado em cenas como essa antes. Sabia como esperar. O som das sirenes ficou mais alto à distância, ecoando pela ampla avenida. As sirenes cortavam o calor da tarde, passando por táxis buzinando e calçadas ladeadas de palmeiras, até parar do lado de fora das portas de vidro do Grand Lux Hotel. Um silêncio se instalou no saguão quando 2 policiais uniformizados entraram, examinando a sala com olhos experientes. O homem branco mais alto, claramente encorajado, levantou a mão como um aluno ansioso para ser chamado. Policiais! Aqui! É ele! Bem ali! Elijah, entretanto, não se moveu. Ele está causando um distúrbio, disse o homem. Ele está se recusando a sair, fingindo ser quem não é. Os policiais se aproximaram lentamente, alternando o olhar entre Elijah e os 2 homens. Um deles, um policial mais jovem com um bigode aparado e um crachá com o nome Souza, levantou a mão. Senhor, ele disse a Elijah, com um tom comedido, mas profissional, posso perguntar seu nome? Elijah Cole, ele respondeu, com voz clara e postura ereta. Tenho uma reserva com esse nome. Mostrei minha identificação à equipe. Não gritei, não ameacei ninguém nem violei nenhuma lei. O policial assentiu e se virou para a recepcionista. Você pode confirmar? Sim, ela respondeu rapidamente. Já verificamos sua identidade e reserva. Esses outros homens, ela gesticulou em direção aos acusadores, interromperam o processo e começaram a assediá-lo. O policial Souza se virou para Elijah. Sua testa franziu levemente enquanto ele se recordava do rosto dos acusadores. Ele se inclinou em direção ao parceiro e sussurrou algo. Os olhos do parceiro se arregalaram. Elijah Cole? Souza pigarreou e encarou Elijah novamente, dessa vez de maneira mais formal. Sr. Cole, você é o Elijah Cole? Autor de The Stonish Remember? Sou, Elijah respondeu, com um traço de sorriso. Entre outras coisas. Os policiais se entreolharam. O tom na sala mudou. A confiança do homem alto começou a se desgastar. Espere. O que isso importa? Ele perguntou, de repente menos seguro. Fomos nós que ligamos para você. Ele é perigoso. Provavelmente entrou aqui de golpe. Não, senhor, disse o policial Souza com firmeza. Você fez um relatório falso. E, pelo que ouvi, você pode ter cometido um crime de ódio. O homem mais baixo deu um passo para trás, os olhos brilhando. Isso é loucura. Você está do lado dele? Não estamos, disse o policial, agora se colocando entre os homens e Elijah. Estamos fazendo nosso trabalho. O saguão parecia congelado no tempo. As conversas cessaram, os passos pararam, até mesmo a música suave que tocava nos alto-falantes do hotel parecia distante agora, ofuscada pelo peso da verdade que se desenrolava. O policial Souza se virou ligeiramente, estreitando os olhos enquanto olhava para os 2 homens que haviam feito a acusação. Vocês 2 alegaram que esse homem estava se passando por outra pessoa, que ele era agressivo e que a equipe do hotel estava em risco. No entanto, a equipe diz o contrário. Há câmeras de segurança aqui. Há testemunhas. Você entende a seriedade de registrar um boletim de ocorrência falso, não é mesmo? O homem mais alto engoliu em seco, parecendo de repente muito menor. Nós apenas pensamos. O que exatamente você pensou? A voz de Elijah o interrompeu, não alta nem brava, mas cheia daquela calma devastadora que não deixava espaço para se esconder. Que eu não pertencia a este lugar. Que alguém como eu não poderia se dar ao luxo de estar onde estou. Os homens não responderam. Você viu minha pele e decidiu minha história por mim, ele continuou. Isso não é um mal-entendido. Isso não é medo. Isso é ódio disfarçado de preocupação. Os telefones estavam desligados.
Havia convidados gravando, alguns sussurrando seu nome uns para os outros enquanto a notícia se espalhava como fogo. Elijah Cole, alguém disse suavemente. Ele estava naquele painel com o Desmond Tutu. Foi ele quem escreveu Let Me Breathe. Souza levantou a voz. Preciso das identidades de vocês, disse ele aos dois homens, sua paciência profissional se esgotando. Vamos tomar depoimentos formais no centro. O homem mais baixo tentou protestar, mas não sabíamos quem ele era. Esse é o problema, respondeu Souza friamente. Você não se importou. Um dos funcionários do hotel se aproximou de Elijah com uma expressão calorosa e uma voz calma. Senhor, nós o atualizamos para a suíte presidencial, por conta da casa, e pedimos desculpas pelo que aconteceu aqui. Elijah assentiu lentamente, agradecendo ao homem com um suave obrigado, antes de se virar para os dois que tentaram humilhá-lo. Vocês queriam me expor, disse ele. E, no final, vocês se expuseram. Enquanto os policiais conduziam os dois homens em direção à saída, murmúrios varreram o saguão como ondas batendo na praia. Alguns convidados aplaudiram em silêncio. Outros simplesmente assistiram em silêncio, atordoados, com os olhos fixos em Elijah, como se o vissem não apenas como um homem, mas como um espelho de algo muito maior do que o momento. Elijah não sorriu. Ele não se alegrou. Ele simplesmente permaneceu ali, composto como sempre, deixando que a quietude falasse por ele. Esse era o tipo de poder que ele havia cultivado, não o tipo que rugia, mas o tipo que se recusava a se mover. Ele caminhou até a recepção novamente, com a mala na mão. A recepcionista lançou-lhe um olhar que não era mais apenas profissional, mas também pessoal, apologético e cheio de respeito tácito. Senhor Cole, sua suíte está pronta, ela disse, deslizando um novo cartão-chave pelo balcão. Por favor, saiba que este hotel está ao seu lado. O que aconteceu aqui não reflete quem somos. Elijah assentiu. Eu aprecio isso. Ele se virou e seguiu em direção ao elevador, ladeado agora por mais olhos do que antes, alguns cheios de vergonha, outros de admiração. Um jovem, com 20 anos, usando um cordão de festival, deu um passo à frente desajeitadamente. Com licença, Sr. Cole, disse ele, nervoso, mas ansioso. Seus livros mudaram a forma como vejo o mundo. Eu estou estudando literatura por causa do You Speak e Listen. Obrigado. Por tudo. Elijah lhe ofereceu um olhar firme e um aceno de cabeça caloroso. Continue estudando. O mundo precisa de novas vozes. O elevador apitou. Quando as portas se abriram, Elijah entrou sozinho pela primeira vez desde o início da tempestade. Ele apertou o botão para o último andar. As portas se fecharam gentilmente, bloqueando os sussurros, os telefones e os olhares. E no silêncio que se seguiu, ele soltou o ar que não tinha percebido que estava segurando. Não porque estava com medo, mas porque, mesmo agora, depois de todo o seu sucesso e de todos os seus anos lutando por justiça, o peso de ter que provar sua humanidade ainda encontrava uma maneira de se acomodar em seus ombros. Hoje, porém, ele havia transformado esse peso em outra coisa. A suíte de Elijah era tudo o que ele havia imaginado, luxuosa, com janelas do chão ao teto que davam para a extensa cidade e para a praia brilhante logo além. O rio fazia um zumbido silencioso ao longe, mas, naquele momento de solidão, era um lembrete de quão longe ele havia chegado. Ele deixou a mala perto da cama e foi até a janela, olhando para a cidade enquanto o sol se punha, lançando um brilho quente e dourado no horizonte. Os últimos raios de luz dançavam sobre o mar, assim como as palavras de seu próximo discurso se formavam em sua mente. Ele já estava pensando no futuro, planejando a próxima conversa, o próximo livro, a próxima maneira de lutar pela mudança. Mas então seu telefone tocou na mesa lateral. No começo, ele ignorou o toque, cansado e contente demais com aquele raro momento de paz. Mas o telefone zumbiu de novo, insistente, e a tela se iluminou com um nome que fez seu coração pular. Maria. Maria Santos, sua amiga de longa data e colega ativista. Aquela que dividiu com ele as linhas de frente de protestos e ocupações, aquela que ajudou a organizar conferências sobre justiça racial no mundo todo. Ele pegou o telefone e atendeu. Ei, Maria. Elijah, disse ela, com a voz carregada de emoção, ligue o noticiário. Ele franziu a testa, olhando para a TV. Por quê? O que é? Só confia em mim. Ele pegou o controle remoto e seus dedos se moveram mais rápido. A tela piscou e então ficou iluminada. Últimas notícias. Incidente no Hotel Grand Lux provoca indignação global. Discriminação racial exposta. Elijah assistiu, paralisado, enquanto eram exibidas as imagens do saguão. Imagens do confronto. Os homens o acusando, a polícia chegando e, então, seu nome sendo anunciado em todo o mundo. Havia clipes de hóspedes aplaudindo, a equipe do hotel se desculpando e, finalmente, os dois homens sendo escoltados para fora, algemados.
Então, os relatórios mudaram. Veículos de notícias do mundo todo falavam sobre o impacto que a presença de Elijah teve naquele momento. Seu comportamento calmo e seu silêncio inabalável se tornaram um símbolo de desafio contra o ódio. A voz de Maria veio novamente, mais suave, mais cheia de orgulho. Elijah, você entendeu? Isso vai além de você. Sua luta está alcançando as pessoas de maneiras que você jamais imaginou. Elijah engoliu em seco, sentindo o peito apertado. Eu não queria que fosse sobre mim, Maria. Eu só queria fazer o check-in no meu quarto. E é exatamente por isso que é sobre você, ela disse. Por que você não deixou que eles o quebrassem? Por que você se defendeu, assim como todos que foram silenciados informados de que não pertencem? Elijah, você está fazendo história. Isso não se trata apenas do que aconteceu naquele hotel. É sobre tudo pelo que você lutou, tudo pelo que ainda lutamos. Elijah se recostou na janela e olhou para a vasta extensão do rio abaixo. Seu coração estava pesado, mas agora também havia uma sensação de clareza. Isso era maior do que o incidente. Esta era a história de um mundo que ainda tinha muito a aprender e que, ainda assim, poderia ser mudado, uma conversa de cada vez. Ele sabia que, amanhã, as manchetes mudariam para outra coisa. Mas e a luta? A luta continuaria. E ele continuaria fazendo parte dela. Elijah Corey, o escritor, o ativista, o homem que ficou em silêncio diante do ódio, não era mais apenas um nome na página. Ele era um símbolo de algo maior. Na manhã seguinte, Elijah acordou com o som de seu telefone tocando e com a luz do sol entrando em sua suíte, como se a cidade já estivesse ansiosa para seguir em frente. Olhou para o relógio, pouco depois das 8. Ele mal tinha dormido, ainda sob o peso dos eventos da noite anterior. Mas não era um peso de derrota. Era outra coisa, algo que o mantinha acordado, perturbado em seus pensamentos e aprofundava sua determinação. Ele atendeu o telefone, ainda meio atordoado. Elijah? A voz de Maria soava brilhante, mais urgente. Você está virando tendência. Em todos os lugares. A hashtag Elijah Cole Israel está fazendo muito sucesso. Está em todas as redes sociais. Elijah sentou-se na cama, esfregando os olhos. Ele podia ouvir o barulho da cidade lá fora, a agitação do Rio de Janeiro, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. O que você quer dizer com virando tendência? As pessoas estão compartilhando suas próprias histórias, explicou Maria. Histórias de discriminação, racismo, de serem julgadas por quem são. Elas estão usando seus nomes como um grito de guerra. É como uma reação em cadeia. Seu silêncio, sua dignidade, está dando a elas a coragem de falar. Elijah ficou quieto por um momento, absorvendo suas palavras. Ele sempre soube que o mundo estava pronto para ouvi-las, mas isso era diferente. Isso não se tratava mais apenas dele. Não se tratava apenas de um momento no tempo. Era o começo de algo que poderia ecoar pelos próximos anos. Ele se levantou da cama e caminhou até a janela novamente, olhando para a cidade que havia mudado tão rapidamente dos momentos tranquilos de ontem para a efervescência de hoje. Qual é o próximo passo? Perguntou Elijah, já sabendo a resposta. A voz de Maria suavizou, e um sorriso cúmplice surgiu em seu tom. Continue fazendo o que faz de melhor. Escreva, fale, compartilhe sua verdade, porque agora, mais do que nunca, as pessoas estão prontas para ouvi-la. Elijah assentiu, virando-se da janela para a mesa no canto. Seu laptop estava lá, com a tela escura. As teclas o aguardavam, assim como seus leitores, assim como o mundo sempre esteve. Ele sabia o que deveria fazer. E dessa vez, não era só por ele. Era por todos que foram reprimidos, silenciados ou ignorados. Era por cada pessoa que, como ele, se sentiu menos por causa da cor de sua pele, do formato de seu nome ou do som de sua voz. O mundo lhe dera uma plataforma. E agora, mais do que nunca, era hora de usá-la. Elijah sentou-se à mesa e abriu seu notebook. Ele digitou a primeira linha com confiança. É hora de pararmos de esperar que a mudança aconteça. É hora de fazermos acontecer. E, com isso, as palavras começaram a fluir mais rápido, mais forte e mais urgentes do que nunca. Ele não era mais apenas um autor. Ele era um catalisador. Elijah passou as próximas horas preso ao fluxo da escrita, com os dedos dançando sobre as teclas como se fossem a única coisa no mundo. Um mundo fora de sua suíte, o rio, o festival, as milhares de pessoas, desapareceu no fundo. Havia apenas ele e as palavras, preenchendo a tela com uma urgência que ele não sentia há anos. Ele podia ouvir o eco de sua própria voz em sua cabeça, o mesmo tom calmo e inabalável que ele havia usado no saguão do hotel. A luta por justiça não para. Ela está apenas começando. O artigo que ele escreveu naquela manhã não era o que ele havia planejado originalmente. Não era o livro que ele pretendia terminar.
Era, na verdade, um grito de guerra. Um chamado à ação. Uma mensagem para o mundo de que ele não poderia ser silenciado, nem agora, nem nunca. Ao terminar, o sol se punha novamente, e a luz dourada se espalhava pela suíte como no dia anterior. Mas agora, Elijah era um homem renascido, um homem que acabará de expor seu coração em um texto que alcançaria milhões. Ele sabia que não seria fácil. Sabia que haveria resistência, que haveria aqueles que tentariam descartar suas palavras ou destruí-las. Mas ele também sabia de outra coisa. A verdade estava do seu lado. E, no final, essa verdade seria inegável. Ele apertou o botão de enviar, observando o artigo ser enviado para o mundo digital. Uma mensagem para os silenciosos. Todos nós somos heróis na luta pela igualdade. Ela estava lá agora. Suas palavras não eram mais apenas suas. Elas pertenciam a todos que já foram descartados, ignorados ou silenciados. Elas eram para as pessoas que enfrentaram o tipo de ódio que ele suportou no saguão do hotel e todos os dias antes disso. Quando ele fechou o laptop e se recostou, alguém bateu à porta. Ele se levantou, esticou as costas e abriu a porta para encontrar um jovem funcionário do hotel parado ali com uma bandeja de comida. Senhor Cole, disse o homem, com voz respeitosa e gentil. O hotel queria lhe enviar um pequeno presente. Lamentamos profundamente o que aconteceu ontem. Elijah sorriu calorosamente. Obrigado. Eu aprecio isso. O homem hesitou, então acrescentou. Senhor, eu só queria dizer. Sinto muito pelo que aconteceu. Sinto muito pelo que aconteceu. Eu estava com muito medo de falar antes. Elijah olhou para ele, compreendendo a vergonha silenciosa em seus olhos. Ele se afastou para deixá-lo entrar. Está tudo bem, disse ele suavemente. O importante é que você esteja falando agora. Nunca é tarde demais. O homem assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Elijah se virou para a janela, ainda sentindo o peso do dia em seu peito, mas agora era um tipo diferente de peso. Era o peso da possibilidade, da mudança, de vozes que finalmente estavam sendo ouvidas. Ele respirou fundo e se virou para sua mesa. Estava pronto para o próximo passo. Ele estava pronto para falar mais alto. Na manhã seguinte, Elijah acordou com o som do telefone vibrando contra a mesa de cabeceira. Ele pegou o grog, apertando os olhos para a tela brilhante. Havia dezenas de notificações, mensagens, menções e retweets. O artigo que ele havia postado na noite anterior havia se tornado viral. Mas não era apenas o artigo que estava pegando fogo, e sim tudo o que se seguiu. Desde que publicou o artigo, sua caixa de entrada foi inundada com mensagens de apoio. Leitores do mundo todo compartilharam suas próprias histórias de discriminação, relatando momentos em que também foram julgados antes mesmo de falarem. E não apenas pessoas que se pareciam com ele, mas pessoas de todas as raças, idades e origens. Todos estavam juntos, compartilhando sua dor, sua raiva e suas esperanças. Uma mensagem se destacou entre as demais. Era um vídeo de uma jovem na África do Sul que, claramente, passou a noite escrevendo seus pensamentos. Senhor Cole, ela começou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não tenho a sua força. Não tenho certeza se algum dia terei. Mas quero que saiba que você me deu coragem para falar. Fiquei em silêncio por tanto tempo, escondendo minha verdade por medo de que ela não importasse. Mas, depois de ler suas palavras, vejo agora que minha voz importa. Não é tarde para mudar as coisas. Não é tarde para falar. Elijah assistiu ao vídeo, sentindo seu coração se encher de orgulho e tristeza. Ela não estava sozinha. As comportas se abriram, e o mundo finalmente estava se manifestando, assim como ele. Ele largou o telefone, caminhou até a janela novamente e olhou para a cidade lá embaixo. A vista não havia mudado desde ontem, mas tudo parecia diferente. O peso da história, o fardo de séculos de injustiça, não havia desaparecido. No entanto, agora havia algo novo no ar. Havia esperança. Uma possibilidade. Havia a sensação de que talvez, apenas talvez, o mundo estivesse começando a mudar. O festival estava marcado para começar em algumas horas, mas Elijah sabia que o que havia acontecido no dia anterior, o que se desenrolara no saguão do Grand Lux, era o início de algo muito maior. Seu nome não estava mais associado apenas aos seus livros ou ao seu ativismo. Ele se tornava um símbolo de algo maior, um movimento. Um movimento de vozes há muito silenciadas, que agora se erguem em uníssono. Enquanto pegava o paletó e saía pela porta, Elijah sorriu para si mesmo. Ele não estava participando apenas do festival. Ele fazia parte de algo muito maior. E isso era apenas o começo. O grande salão de baile do centro de conferências estava repleto do zumbido de conversas, do tilintar de copos e do farfalhar de veludo e seda. Centenas de pessoas, escritores, ativistas, pensadores e influenciadores, se aglomeravam,
trocando ideias e discutindo as últimas tendências em literatura e justiça social. No entanto, apesar do burburinho ao seu redor, Elijah Cole se sentia mais centrado do que há muito tempo. Ele deveria ser apenas mais um palestrante no festival. Apenas mais um autor apresentando seu último trabalho. No entanto, após os eventos de ontem, a sala parecia diferente. Ele também se sentia diferente. O próprio ar da sala parecia carregado de antecipação, como se todos esperassem que algo acontecesse. Maria o havia alertado sobre a importância do momento. Não se trata apenas do seu discurso, Elijah. Você é um farol agora. As pessoas estão olhando para você em busca de orientação, em busca de inspiração. Ele só havia compreendido parcialmente o que ela queria dizer até então. Quando subiu ao palco para ocupar seu lugar no pódio, a multidão ficou em silêncio, de forma assustadora. Ele podia sentir o peso do olhar de todos, mas não era hostil. Não era julgamento, mas algo mais poderoso. Era algo mais poderoso. Era expectativa. Elijah ajustou o microfone e pigarreou, enquanto seu olhar varria a plateia. Ele viu rostos cheios de curiosidade, admiração e, talvez, até de medo. As pessoas ainda estavam processando o que havia acontecido no saguão do Grand Lux. Elas haviam visto o vídeo, tinham lido seu artigo. Elas o viram se erguer diante do ódio e sair vitorioso. Agora, elas queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Ele respirou fundo, sentindo a onda de palavras subindo dentro dele. Eu não costumo falar sobre minhas próprias experiências, disse ele com firmeza. Na verdade, eu nunca quis. Eu pensei que, se eu ficasse quieto, poderia manter meu foco no quadro geral. No trabalho que importa, as palavras que precisam ser ouvidas. Mas ontem, algo mudou. E hoje, preciso dizer algo a mais. A multidão estava em silêncio, atenta a cada palavra. Veja, eu passei minha vida escrevendo em prol da mudança. Escrevendo para abrir mentes e corações. No entanto, percebi ontem que não basta apenas escrever. Não basta apenas falar. Às vezes, precisamos fazer mais. É preciso enfrentar a injustiça e dizer, eu não vou a lugar nenhum. Precisamos lembrar ao mundo que nossas vozes importam, mesmo quando tentam nos silenciar. Elijah fez uma pausa, examinando a sala com os olhos. Ele podia ver o impacto de suas palavras nos olhos deles, a maneira como eles se inclinavam para frente, a forma como eles ouviam com cada fibra de seu ser. Cada um de nós carrega uma história, continuou ele, e essas histórias merecem ser ouvidas. Não porque são convenientes, não porque se encaixam na narrativa daqueles que detêm o poder, mas porque somos todos humanos, somos todos dignos de dignidade e respeito, e, enquanto estivermos vivos, devemos lutar por isso. Lutar pelo direito de ser visto, ouvido e valorizado. Ele podia sentir seu coração batendo em seu peito, a adrenalina correndo por suas veias. Ele não estava falando apenas por si mesmo, mas por todos que já se sentiram marginalizados, rejeitados ou oprimidos. Estou diante de vocês hoje não apenas como um autor ou ativista, disse ele, com voz forte e ombros eretos, mas como ser humano. E estou aqui para dizer que não somos apenas uma coleção de lutas. Somos uma força de mudança. E juntos, somos imparáveis. A sala explodiu em aplausos. Elijah se afastou do pódio, sentindo o peso do momento se instalar em seus ossos. Foi por isso que ele escreveu. Foi por isso que ele lutou. Sua voz, suas vozes, nunca mais seriam silenciadas. Após o discurso de Elijah, a energia na sala não desapareceu. Na verdade, tornou-se elétrica. Houve conversas, as pessoas lhe deram tapinhas nas costas e jornalistas correram para pedir entrevistas. No entanto, Elijah, com sua confiança silenciosa de sempre, desviou a maior parte da atenção. Ele não precisava de elogios. O que importava era o efeito cascata provocado por suas palavras. Maria o encontrou parado perto das grandes janelas, observando a cidade. O sol poente pintava o horizonte em tons de laranja e rosa. Você foi brilhante, disse ela, sua voz cheia de orgulho. Ele sorriu levemente, mas balançou a cabeça. Eu não fiz isso pelos aplausos, Maria. Isso é apenas o começo. Este é o ponto de partida. O verdadeiro trabalho começa agora. Maria o estudou, sentindo a seriedade em seu tom de voz. Você sabe que suas palavras estão alcançando pessoas além do festival, não é mesmo? Já se fala de um movimento global. Você se tornou o rosto de algo muito maior do que apenas um discurso, Elijah. As pessoas estão se organizando. Elas estão se mobilizando. Elas estão perguntando como podem ajudar. Elijah assentiu. Ele sabia disso. Ele podia sentir o peso disso, mas não se deixou abater. Isso o motivou. Ele se virou para encará-la. E é exatamente por isso que preciso estar pronto. Tenho falado há anos, mas agora o mundo está ouvindo. Eles esperam por ação.
Não estou mais falando apenas sobre igualdade. Estou falando sobre mudança sistêmica. Estou falando sobre responsabilizar as pessoas no poder. Estou falando sobre construir um novo mundo. Maria sorriu suavemente, com um brilho nos olhos, demonstrando compreensão. Você sempre foi um escritor, Elijah. Mas hoje, você se tornou um líder. Conforme a noite se desenrolava ao redor dele, a verdade de suas palavras se aprofundava. As conversas, as entrevistas, a cobertura da mídia, tudo apontava para uma realidade inegável. A história do que aconteceu no Grand Lux transcendia o confronto no saguão de um hotel. Era sobre algo muito mais significativo. Era sobre a relutância da sociedade em reconhecer e enfrentar as realidades cotidianas de racismo, discriminação e desigualdade. Mais tarde naquela noite, Elijah retornou à sua suíte, cansado, mas determinado. Ele sabia que, quando saísse do hotel na manhã seguinte, o mundo inteiro estaria observando e esperando. Seria tentador fugir do peso de tudo isso, refugiar-se no conforto de suas palavras e livros. No entanto, Elijah não era mais aquele homem. Ele estava pronto para o próximo capítulo de sua vida. Ele se sentou à mesa, com os dedos coçando para escrever. Ele tinha um livro para terminar, mas agora não se tratava apenas da história de sua vida. Era a história de cada pessoa que já se sentiu excluída. Era a história da luta pela justiça, pela humanidade, pela mudança. O sol havia se posto, mas o trabalho havia apenas começado. Na manhã seguinte ao seu discurso, a cidade do Rio de Janeiro parecia diferente. A luz do sol entrava pelas janelas da suíte de Elijah com uma clareza quase profética, projetando longas sombras sobre as ruas abaixo. Era como se o mundo estivesse esperando por esse momento de mudança e, agora que ele havia chegado, tudo estivesse se alinhando. No entanto, apesar da sensação surreal de tudo isso, Elijah sabia que aquilo era apenas a calmaria antes da tempestade. Ele já havia recebido dezenas de solicitações de entrevistas, participações especiais e colaborações. A hashtag Elijah Cole Israel continuou a ser tendência global, gerando fóruns, discussões e petições online em apoio à igualdade racial e à justiça. No entanto, quando ele olhou para o telefone, o número esmagador de mensagens pareceu mais um chamado à ação do que uma celebração. O mundo estava assistindo, sim, mas, mais importante, estava falando. As pessoas tinham visto a injustiça. Elas tinham testemunhado a coragem, e estavam exigindo mudanças. No meio do barulho e da tensão, Elijah entendeu uma coisa: o verdadeiro teste não estava nos aplausos nem nos vídeos virais, mas em como ele poderia usar aquele momento para impulsionar uma mudança real e duradoura. Ao entrar no saguão do hotel, ele foi recebido por muitos dos mesmos rostos que haviam testemunhado o caos apenas um dia antes. A equipe lhe deu acenos educados, alguns com gratidão estampada no rosto. Elijah se tornará um símbolo para eles e para os hóspedes que assistiam do lado de fora. Um homem que havia sido acusado, assediado e demitido, mas que ainda assim revertera a situação com nada mais do que dignidade, força e verdade. Ele não era mais apenas um autor. Ele era um farol, uma representação de todos aqueles a quem já disseram que não pertenciam. Qual é o próximo passo? Perguntou Elijah, já sabendo a resposta. A voz de Maria suavizou, e um sorriso cúmplice surgiu em seu tom. Continue fazendo o que faz de melhor. Escreva, fale, compartilhe sua verdade, porque agora, mais do que nunca, as pessoas estão prontas para ouvi-la. Elijah assentiu, virando-se da janela para a mesa no canto. Seu laptop estava lá, com a tela escura. As teclas o aguardavam, assim como seus leitores, assim como o mundo sempre esteve. Ele sabia o que deveria fazer. E dessa vez, não era só por ele. Era por todos que foram reprimidos, silenciados ou ignorados. Era por cada pessoa que, como ele, se sentiu menos por causa da cor de sua pele, do formato de seu nome ou do som de sua voz. O mundo lhe deu uma plataforma. E agora, mais do que nunca, era hora de usá-la. Elijah sentou-se à mesa e abriu seu notebook. Ele digitou a primeira linha com confiança. É hora de pararmos de esperar que a mudança aconteça. É hora de fazermos acontecer. E, com isso, as palavras começaram a fluir mais rápido, mais forte e mais urgentes do que nunca. Ele não era mais apenas um autor. Ele se tornou um catalisador. Elijah passou as próximas horas preso ao fluxo da escrita, com os dedos dançando sobre as teclas como se fossem a única coisa no mundo. Um mundo fora de sua suíte, o rio, o festival, as milhares de pessoas, desapareceu em segundo plano. Havia apenas ele e as palavras, preenchendo a tela com uma urgência que ele não sentia há anos. Ele podia ouvir o eco de sua própria voz em sua cabeça, o mesmo tom calmo e inabalável que ele havia usado no saguão do hotel. A luta por justiça não para. Ela está apenas começando. O artigo que ele escreveu naquela manhã não era o que ele havia planejado originalmente.
Não era o livro que ele pretendia terminar. Era, na verdade, um grito de guerra. Um chamado à ação. Uma mensagem para o mundo de que ele não poderia ser silenciado, nem agora, nem nunca. Ao terminar, o sol já se punha novamente, e a luz dourada se espalhava pela suíte como no dia anterior. Mas agora, Elijah era um homem renascido, um homem que dera seu coração à tona em um texto que alcançaria milhões. Ele sabia que não seria fácil. Sabia que haveria resistência, que haveria aqueles que tentariam descartar suas palavras ou destruí-las. Mas ele também sabia de outra coisa. A verdade estava do seu lado. E, no final, essa verdade seria inegável. Ele apertou o botão de enviar, observando o artigo ser disparado para o mundo digital. Uma mensagem para os silenciosos. Todos nós somos heróis na luta pela igualdade. Ela estava lá agora. Suas palavras não eram mais apenas suas. Elas pertenciam a todos que já foram descartados, ignorados ou silenciados. Elas eram para as pessoas que enfrentaram o tipo de ódio que ele suportou no saguão do hotel e todos os dias antes disso. Quando ele fechou o laptop e se recostou, alguém bateu à porta. Ele se levantou, esticou as costas e abriu a porta para encontrar um jovem funcionário do hotel parado ali com uma bandeja de comida. "Senhor Cole", disse o homem, com voz respeitosa e gentil. "O hotel queria lhe enviar um pequeno presente. Lamentamos profundamente o que aconteceu ontem." Elijah sorriu calorosamente. "Obrigado. Eu aprecio isso." O homem hesitou, então acrescentou: "Senhor, eu só queria dizer, sinto muito pelo que aconteceu. Sinto muito pelo que aconteceu. Eu estava com muito medo de falar antes." Elijah olhou para ele, entendendo a vergonha silenciosa em seus olhos. Ele se afastou para deixá-lo entrar. "Está tudo bem", disse ele suavemente. "O importante é que você esteja falando agora. Nunca é tarde demais." O homem assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Elijah se virou para a janela, ainda sentindo o peso do dia em seu peito, mas agora era um tipo diferente de peso. Era o peso da possibilidade, da mudança, de vozes que finalmente estavam sendo ouvidas. Ele respirou fundo e se virou para sua mesa. Estava pronto para o próximo passo. Ele estava pronto para falar mais alto. Na manhã seguinte, Elijah acordou com o som do telefone vibrando contra a mesa de cabeceira. Ele pegou grog, apertando os olhos para a tela brilhante. Havia dezenas de notificações, mensagens, menções e retweets. O artigo que ele havia postado na noite anterior havia se tornado viral. Mas não era apenas o artigo que estava pegando fogo, e sim tudo o que se seguiu. Desde que ele publicou o artigo, sua caixa de entrada foi inundada com mensagens de apoio. Leitores do mundo todo compartilharam suas próprias histórias de discriminação, relatando momentos em que também foram julgados antes mesmo de falarem. Eram pessoas de todas as raças, idades e origens, não apenas aquelas que se pareciam com ele. Todos estavam juntos, compartilhando sua dor, sua raiva e suas esperanças. Uma mensagem se destacou entre as demais. Era um vídeo de uma jovem na África do Sul que, claramente, passou a noite escrevendo seus pensamentos. "Senhor Cole", ela começou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não tenho a sua força. Não tenho certeza se algum dia terei. Mas quero que saiba que você me deu coragem para falar. Fiquei em silêncio por tanto tempo, escondendo minha verdade por medo de que ela não importasse. Mas, depois de ler suas palavras, vejo agora que minha voz importa. Não é tarde para mudar as coisas. Não é tarde para falar." Elijah assistiu ao vídeo, sentindo seu coração se encher de orgulho e tristeza. Ela não estava sozinha. As comportas se abriram, e o mundo finalmente estava se manifestando, assim como ele. Ele largou o telefone, caminhou até a janela novamente e olhou para a cidade lá embaixo. A vista não havia mudado desde ontem, mas tudo parecia diferente. O peso da história, o fardo de séculos de injustiça, não havia desaparecido. No entanto, agora havia algo novo no ar. Havia esperança. Uma possibilidade. Havia a sensação de que talvez, apenas talvez, o mundo estivesse começando a mudar. O festival estava marcado para começar em algumas horas, mas Elijah sabia que o que havia acontecido no dia anterior, o que se desenrolara no saguão do Grand Lux, era o início de algo muito maior. Seu nome não estava mais associado apenas aos seus livros ou ao seu ativismo. Ele se tornava um símbolo de algo maior, um movimento. Um movimento de vozes há muito silenciadas, que agora se erguem em uníssono. Enquanto pegava o paletó e saía pela porta, Elijah sorriu para si mesmo. Ele não estava participando apenas do festival. Ele fazia parte de algo muito maior. E isso era apenas o começo. O grande salão de baile do centro de conferências estava repleto do zumbido de conversas, do tilintar de copos e do farfalhar de veludo e seda. Centenas de pessoas, escritores,
ativistas, pensadores e influenciadores se aglomeravam, trocando ideias e discutindo as últimas tendências em literatura e justiça social. No entanto, apesar do burburinho ao seu redor, Elijah Cole se sentia mais centrado do que há muito tempo. Ele deveria ser apenas mais um palestrante no festival. Apenas mais um autor apresentando seu último trabalho. No entanto, após os eventos de ontem, a sala parecia diferente. Ele também se sentia diferente. O próprio ar da sala parecia carregado de antecipação, como se todos esperassem que algo acontecesse. Maria o havia alertado sobre a importância do momento. Não se trata apenas do seu discurso, Elijah. Você é um farol agora. As pessoas estão olhando para você em busca de orientação, em busca de inspiração. Ele só havia compreendido parcialmente o que ela queria dizer até então. Quando subiu ao palco para ocupar seu lugar no pódio, a multidão ficou em silêncio, de forma assustadora. Ele podia sentir o peso do olhar de todos, mas não era hostil. Não era julgamento, mas algo mais poderoso. Era algo mais poderoso. Era expectativa. Elijah ajustou o microfone e pigarreou, enquanto seu olhar varria a plateia. Ele viu rostos cheios de curiosidade, admiração e, talvez, até de medo. As pessoas ainda estavam processando o que havia acontecido no saguão do Grand Lux. Elas haviam visto o vídeo. Tinham lido seu artigo. Elas o viram se erguer diante do ódio e sair vitorioso. Agora, elas queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Ele respirou fundo, sentindo a onda de palavras subindo dentro dele. Eu não costumo falar sobre minhas próprias experiências, disse ele com firmeza. Na verdade, eu nunca quis. Pensei que, se eu ficasse quieto, poderia manter o foco no quadro geral. No trabalho que importa, as palavras que precisam ser ouvidas. Mas ontem, algo mudou. E hoje, preciso dizer algo a mais. A multidão estava em silêncio, atenta a cada palavra. Veja, eu passei minha vida escrevendo em prol da mudança. Escrevendo para abrir mentes e corações. No entanto, percebi ontem que não basta apenas escrever. Não basta apenas falar. Às vezes, precisamos fazer mais. É preciso enfrentar a injustiça e dizer, eu não vou a lugar nenhum. Precisamos lembrar ao mundo que nossas vozes importam, mesmo quando tentam nos silenciar. Elijah fez uma pausa, examinando a sala com os olhos. Ele podia ver o impacto de suas palavras nos olhos deles, a maneira como eles se inclinavam para frente, a forma como eles ouviam com cada fibra de seu ser. Cada um de nós carrega uma história, continuou ele, e essas histórias merecem ser ouvidas. Não porque são convenientes, não porque se encaixam na narrativa daqueles que detêm o poder, mas porque somos todos humanos. Somos todos dignos de dignidade e respeito. E, enquanto estivermos vivos, devemos lutar por isso. Lutar pelo direito de ser visto, ouvido e valorizado. Ele podia sentir seu coração batendo em seu peito, a adrenalina correndo por suas veias. Ele não estava falando apenas por si mesmo, mas por todos que já se sentiram marginalizados, rejeitados ou oprimidos. Estou diante de vocês hoje não apenas como um autor ou ativista, disse ele, com voz forte e ombros eretos, mas como ser humano. E estou aqui para dizer que não somos apenas uma coleção de lutas. Somos uma força de mudança. E juntos, somos imparáveis. A sala explodiu em aplausos. Elijah se afastou do pódio, sentindo o peso do momento se instalar em seus ossos. Foi por isso que ele escreveu. Foi por isso que ele lutou. Sua voz, suas vozes, nunca mais seriam silenciadas. Após o discurso de Elijah, a energia na sala não desapareceu. Na verdade, tornou-se elétrica. Houve conversas, as pessoas lhe deram tapinhas nas costas e jornalistas correram para pedir entrevistas. No entanto, Elijah, com sua confiança silenciosa de sempre, desviou a maior parte da atenção. Ele não precisava de elogios. O que importava era o efeito cascata provocado por suas palavras. Maria o encontrou parado perto das grandes janelas, observando a cidade. O sol poente pintava o horizonte em tons de laranja e rosa. Você foi brilhante, disse ela, sua voz cheia de orgulho. Ele sorriu levemente, mas balançou a cabeça. Eu não fiz isso pelos aplausos, Maria. Isso é apenas o começo. Este é o ponto de partida. O verdadeiro trabalho começa agora. Maria o estudou, sentindo a seriedade em seu tom de voz. Você sabe que suas palavras estão alcançando pessoas além do festival, não é mesmo? Já se fala de um movimento global. Você se tornou o rosto de algo muito maior do que apenas um discurso, Elijah. As pessoas estão se organizando. Elas estão se mobilizando. Elas estão perguntando como podem ajudar. Elijah assentiu. Ele sabia disso. Ele podia sentir o peso disso, mas não se deixou abater. Isso o motivou. Ele se virou para encará-la.
E é exatamente por isso que preciso estar pronto. Tenho falado há anos, mas agora o mundo está ouvindo. Eles esperam por ação. Não estou mais falando apenas sobre igualdade. Estou falando sobre mudança sistêmica. Estou falando sobre responsabilizar as pessoas no poder. Estou falando sobre construir um novo mundo. Maria sorriu suavemente, com um brilho nos olhos, demonstrando compreensão. Você sempre foi um escritor, Elijah. Mas hoje, você se tornou um líder. Conforme a noite se desenrolava ao redor dele, a verdade de suas palavras se aprofundava. As conversas, as entrevistas, a cobertura da mídia, tudo apontava para uma realidade inegável. A história do que aconteceu no Grand Lux transcendia o confronto no saguão de um hotel. Era sobre algo muito mais significativo. Era sobre a relutância da sociedade em reconhecer e enfrentar as realidades cotidianas de racismo, discriminação e desigualdade. Mais tarde naquela noite, Elijah retornou à sua suíte, cansado, mas determinado. Ele sabia que, quando saísse do hotel na manhã seguinte, o mundo inteiro estaria observando e esperando. Seria tentador fugir do peso de tudo isso, refugiar-se no conforto de suas palavras e livros. No entanto, Elijah não era mais aquele homem. Ele estava pronto para o próximo capítulo de sua vida. Ele se sentou à mesa, com os dedos coçando para escrever. Ele tinha um livro para terminar, mas agora não se tratava apenas da história de sua vida. Era a história de cada pessoa que já se sentiu excluída. Era a história da luta pela justiça, pela humanidade, pela mudança. O sol havia se posto, mas o trabalho havia apenas começado. Na manhã seguinte ao seu discurso, a cidade do Rio de Janeiro parecia diferente. A luz do sol entrava pelas janelas da suíte de Elijah com uma clareza quase profética, projetando longas sombras sobre as ruas abaixo. Era como se o mundo estivesse esperando por esse momento de mudança e, agora que ele havia chegado, tudo estivesse se alinhando. No entanto, apesar da sensação surreal de tudo isso, Elijah sabia que aquilo era apenas a calmaria antes da tempestade. Ele já havia recebido dezenas de solicitações de entrevistas, participações especiais e colaborações. A hashtag #ElijahColleisReal continuou a ser tendência global, gerando fóruns, discussões e petições online em apoio à igualdade racial e à justiça. No entanto, quando ele olhou para o telefone, o número esmagador de mensagens pareceu mais um chamado à ação do que uma celebração. O mundo estava assistindo, sim, mas, mais importante, estava falando. As pessoas tinham visto a injustiça. Elas tinham testemunhado a coragem, e estavam exigindo mudanças. No meio do barulho e da tensão, porém, Elijah entendeu uma coisa. O verdadeiro teste não estava nos aplausos nem nos vídeos virais, mas em como ele poderia usar aquele momento para impulsionar uma mudança real e duradoura. Ao entrar no saguão do hotel, ele foi recebido por muitas das mesmas pessoas que testemunharam o caos apenas um dia antes. A equipe lhe deu acenos educados, alguns com gratidão estampada no rosto. Elijah se tornará um símbolo para eles e para os hóspedes que assistiam do lado de fora. Um homem que havia sido acusado, assediado e demitido, mas que ainda assim revertera a situação com nada mais do que dignidade, força e verdade. Ele não era mais apenas um autor. Ele era um farol, uma representação de todos aqueles a quem já disseram que não pertenciam. Ao sair do hotel, uma pequena multidão se reuniu ao seu redor. Havia jornalistas, ativistas, fãs, todos ansiosos para falar com ele. O sol estava quente e o ar estava denso de expectativa. Ele podia sentir o peso do momento em seus ombros, mas ele não parecia um fardo. Parecia uma responsabilidade. Senhor Cole, gritou um jornalista, segurando um microfone. Como você planeja seguir em frente agora que sua mensagem ressoou globalmente? Elijah fez uma pausa, e a multidão, mais quieta, aguardava sua resposta. A mensagem, disse ele com voz calma, mas firme, sempre foi a mesma. Devemos confrontar os sistemas que perpetuam o racismo, a desigualdade e a injustiça. Ontem, eu era um homem no saguão de um hotel. Hoje, porém, faço parte de um movimento global. Devemos continuar falando, lutando e exigindo um mundo onde todos sejam tratados com dignidade e respeito. A multidão murmurou, tomada pelo peso de suas palavras. Ele podia ver as pessoas concordando, algumas com lágrimas nos olhos. Não se tratava apenas de uma entrevista. Não era apenas uma frase de efeito. Era história sendo feita. Elijah entrou no carro que o aguardava, ainda com o coração batendo forte pela troca. Maria estava lá, sentada calmamente ao seu lado. Você conseguiu, ela disse suavemente, cheia de orgulho. Não acabou, Elijah respondeu, olhando pela janela. A jornada apenas começou. A jornada que se iniciava não seria fácil. Haveria obstáculos, reações e mais batalhas para enfrentar. Mas Elijah sabia de uma coisa com certeza, o mundo já havia começado a mudar.
e ele nunca mais voltaria ao que era antes. Enquanto o carro passava pelas ruas do Rio de Janeiro, Elijah teve um raro momento de paz. A luta por justiça era longa, mas agora, mais do que nunca, ele tinha a força. E desta vez, não se tratava apenas de um homem liderando a carga. Era um movimento. Os dias se transformaram em semanas, e o mundo inteiro permaneceu de olhos fixos em Elijah Cole. O que começou como um momento singular de confronto no saguão de um hotel de luxo se transformou em um movimento global, alimentado por suas palavras e pela demonstração de apoio subsequente. No entanto, para Elijah, a vitória não estava apenas na fama viral ou nas mensagens de solidariedade. Estava na mudança que ele podia ver começando a se desenrolar, por menor que fosse. Ele viajou de cidade em cidade, proferindo discursos em conferências, reunindo-se com líderes políticos e organizações de direitos humanos e participando de painéis de discussão. A cobertura da mídia era implacável e, por vezes, avassaladora. No entanto, Elijah não estava ali pelos holofotes. Ele estava ali para mudar o foco da conversa e forçar as pessoas a reconhecerem os sistemas de opressão que mantiveram tantos silenciados por tanto tempo. Maria, que se tornou sua confidente e parceira estratégica, estava sempre ao seu lado. Ela administrava sua agenda, atendia às solicitações e garantia que ele se mantivesse centrado e focado. Ela conhecia Elijah bem o suficiente para entender que, embora ele prosperasse em causar impacto, a atenção constante poderia desgastá-lo. Após um dia particularmente exaustivo de entrevistas e palestras, eles se encontraram sentados em um café tranquilo em São Paulo, longe dos olhares curiosos das câmeras. Elijah finalmente se permitiu um momento para respirar, absorvendo o ambiente do local mal iluminado e o tilintar suave das xícaras de café. O peso do mundo parecia um pouco mais leve ali. Você está fazendo mais do que imagina, Elijah, disse Maria, quebrando o silêncio. Os efeitos cascata são reais. Ouvi de ativistas locais, de organizações de base, em pequenas comunidades. Eles estão contando sua história, sua voz, e isso os capacita a tomar sua própria posição. Elijah tomou um gole lento de seu café e, com um olhar distante, pensava nas palavras dela. Ele apreciou o reconhecimento, mas também sabia que a verdadeira mudança não se restringia aos grandes discursos ou à atenção da mídia. Era sobre o que acontecia depois que os holofotes se apagavam, depois que os aplausos cessavam. Eu sei, disse ele suavemente, mas ainda não é o bastante. Nem de longe. Maria lançou-lhe um olhar cúmplice. Ela o tinha visto lutar contra esse sentimento antes, a ideia de que, não importava o quão longe ele fosse, não importava o quanto ele realizasse, nunca seria o suficiente. Mas ela também sabia que era isso que o impulsionava adiante. Você está certo, ela respondeu. Mas não perca de vista o quão longe chegamos. O mundo é diferente por sua causa. Elijah recostou-se na cadeira, enquanto seus dedos traçavam a borda de sua xícara de café. Sua mente estava sempre trabalhando, sempre planejando o próximo passo na luta por justiça. O movimento estava crescendo, sim, mas precisava ser sustentado. A verdadeira medida do sucesso não estaria nos momentos virais, mas nas mudanças de longo prazo que se seguiriam. Enquanto olhava ao redor do café, ele viu pessoas vivendo suas vidas, sem saber da batalha que ele acabará de lutar e da que ainda estava por vir. No entanto, ele sabia que essa luta não era só dele, era de todos. Cada pessoa a quem já disseram que seus sonhos não importavam, cada alma que sentiu a dor do preconceito, cada voz que foi silenciada pelo medo. Ele estava lutando por elas também. Às vezes, disse Elijah, quebrando o silêncio novamente, eu me pergunto se sou suficiente para fazer a diferença que quero ver. Mas então me lembro de que não se trata só de mim. É sobre todos nós. É sobre criar um mundo onde ninguém precise fazer essa pergunta. Um mundo em que cada voz importa. Maria sorriu para ele. É por isso que você está liderando essa luta. Por que você entende isso melhor do que ninguém? Elijah ficou em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade de tudo. Esta não era apenas a história de um homem que se levantou contra a injustiça. Era a história de milhões se unindo, de vozes que haviam sido ignoradas se erguendo em uníssono. Era o começo de um movimento que levaria anos para se moldar, mas que mudaria tudo no final. O caminho à frente seria longo e difícil. Haveria mais batalhas para lutar, mais sistemas para desmantelar, mais vidas para impactar. Mas Elijah não tinha medo. Ele havia entrado nessa luta com tudo o que tinha e estava preparado para ficar pelo tempo que fosse necessário. Porque, no final, não era apenas a sua voz que o mundo precisava ouvir, mas também as vozes daqueles que haviam sido empurrados para as margens. Juntos, eles fariam a mudança de que o mundo tanto precisava. O movimento continuou a crescer, espalhando-se profundamente por comunidades ao redor do globo.
A voz de Elijah, antes confinada às páginas de seus livros e às paredes de auditórios lotados, tornou-se o grito de guerra de uma geração comprometida com a justiça. As conversas não eram mais apenas sobre seu triunfo pessoal, mas sobre uma luta coletiva por um mundo melhor. Com o passar dos meses, Elijah passou a trabalhar não apenas com ativistas, mas também com legisladores, educadores e líderes comunitários. Juntos, eles organizaram protestos pacíficos, fizeram lobby por mudanças políticas e criaram espaços onde as pessoas pudessem compartilhar suas histórias e experiências. No entanto, Elijah sabia que o trabalho real nunca era fácil. A luta pela justiça exigia constante dedicação e mais do que apenas palavras. Certo dia, enquanto se reunia com uma coalizão de líderes em Nova York, Elijah recebeu uma ligação que o deixou muito nervoso. Era uma mensagem de Maria, que acabará de ser informada de que as Nações Unidas o convidaram para falar na próxima Assembleia Geral. Eles queriam que ele se dirigisse aos líderes globais para falar sobre igualdade racial e direitos humanos. O convite parecia surreal. Mas, enquanto Elijah estava sentado ali, processando seu significado, ele percebeu que se tratava de um momento que estava sendo preparado há anos. Não se tratava mais apenas dele, mas dos milhões que estavam com ele e cujas vidas foram afetadas pelo trabalho iniciado em conjunto. Era o próximo passo. E nunca pareceu tão importante. No entanto, quando se sentou mais tarde naquela noite, caneta na mão, preparando seu discurso para a ONU, Elijah refletiu sobre tudo que o trouxera até ali. Lembrou-se da noite no Grand Lux Hotel, o ódio e o medo que enfrentou. Lembrou-se dos momentos silenciosos de dúvida, quando se perguntou se suas palavras fariam a diferença. E agora, com o mundo a seus pés, ele entendeu. Nunca se tratou apenas do que ele poderia realizar sozinho. Sempre foi sobre o que poderia ser alcançado quando as pessoas se unissem por uma causa comum. Enquanto escrevia, suas palavras fluíam com um senso de propósito, uma profunda convicção que ele não sabia que tinha até agora. Ele não estava falando apenas com os líderes do mundo, mas com todas as pessoas que já ouviram que não pertencem, todas as pessoas que já foram deixadas de lado. Não estamos aqui para ser invisíveis, escreveu ele. Não estamos aqui para ficar em silêncio. Estamos aqui para construir um mundo que reconheça nosso valor, onde não sejamos mais definidos pela cor da nossa pele ou pelas barreiras que os outros erguem diante de nós. Estamos aqui para lutar por um mundo onde a dignidade seja um direito, não um privilégio. No dia da Assembleia Geral, Elijah estava diante dos líderes globais com uma compostura calma. O mundo o observava, mas, mais do que isso, ouvia-o. E, pela primeira vez, Elijah sentiu uma verdadeira sensação de paz. Não porque o mundo havia mudado, mas porque a conversa havia começado e não pararia mais. Sua jornada não havia chegado ao fim. De muitas maneiras, estava apenas começando. Mas agora ele sabia que a mudança era possível, não por causa de uma pessoa, mas por causa das inúmeras vozes que se juntaram à sua. O movimento não era mais somente dele. Era de todos. Enquanto os aplausos ecoavam no salão naquele dia, Elijah não pôde deixar de sorrir, sabendo que um novo mundo estava nascendo, onde, finalmente, as vozes dos não ouvidos recebiam o espaço que sempre mereceram. E dessa vez, elas jamais seriam silenciadas.